Entramos num tema que nem sempre é presente na nossa vida de forma muito clara. Às vezes, a presença desse tema é bem subliminar. E nem sempre os nossos olhos e as nossas mentes estão atentos para perceber os detalhes desse tema. Essa série fala sobre exílio. Essa série fala sobre como nós nos sentimos exilados, nós cristãos, discípulos de Jesus, estamos sendo exilados por uma cultura divergente. Uma cultura divergente é uma cultura que aponta para todas as direções, menos para Deus. E ao longo desse mês nós vamos ouvir sobre isso. Mesmo que a gente não enxergue e não veja, uma coisa é inevitável. Nós sentimos o efeito desse tempo que vivemos, da forma que Jesus disse que seria. Os últimos tempos seriam difíceis. Está lá em Mateus 24. Nós nos reunimos tanto esse final de semana que eu nem lembro em que momento nós falamos isso. Se foi ontem pela manhã no café, no Clube do Livro, se foi hoje pela manhã, ou se foi ontem à noite lá em casa, na sopa e no caldo. Mas nós temos vivido dias difíceis. E eu tenho para mim que as manifestações mais perigosas, as mais assertivas, as mais contundentes de Satanás, que tenta nos desviar da presença de Deus, elas são sutis, elas são nebulosas. Ele trabalha de forma sistêmica, por trás dos sistemas que fazem parte da nossa vida, para que nós nos desviemos da história da humanidade, da única, verdadeira e real. Isso vem acontecendo ao longo de toda a história bíblica. Existe um confronto na nossa cultura que é divino. Existe um confronto na história que é divino. É o Senhor contra o restante de tudo aquilo que se chama Deus na nossa cultura, que nem sempre é chamado porque ele tem uma imagem. Obrigado, Marcelo, Deus abençoe. Mas às vezes é muito mais sutil que isso. É um pensamento, é uma ideologia, é uma maneira de enxergar a vida, é uma visão de mundo. Esse confronto é claro. E de forma sutil, Satanás vem nos roubando a atenção da única e verdadeira história da humanidade. Então, nós vivemos hoje, sem sombra de dúvida alguma, numa cultura altamente paganizada. Altamente. À luz do que viviam nossos antepassados no período dos romanos, quando eles dominavam a Judéia, à luz do que viviam nossos mais antepassados ainda, quando foram chamados lá em Gênesis para viver em função do único Deus. Nós vivemos numa cultura altamente paganizada, e eu vou mostrar ao longo dessa mensagem que isso está aí. E talvez você tenha visto ou ouvido algo a respeito disso, e talvez nem tenha estado tão claro, como eu espero que o Espírito Santo, não eu, traga esclarecimento para a sua vida hoje. E ao longo desse mês, para falar exilados, ser discípulos de Jesus é uma cultura divergente, nós vamos passar o mês inteiro na primeira carta do apóstolo Pedro, que eu incentivo vocês a lerem ao longo do mês. Só tem 4 capítulos. A cada domingo, um capítulo. E hoje eu quero falar sobre esperança, em meio ao sofrimento dessa cultura, e vou falar nos primeiros versos dessa carta, do capítulo 1, do 1 ao 15, ela vai até o 23. Mas Pedro costura a mesma temática ao longo de todos os versículos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos dispersos do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicados a vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se
ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece com a fé de vocês, muito mais valiosa do que ouro que perece ao ser provado pelo fogo. Seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam apesar de não o terem visto, mesmo não o vendo, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estavam, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram as coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir e mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque sou santo. Um dos grandes exílios da humanidade foi aquele que sofreram os judeus. Os judeus passaram por uma perseguição profunda na Segunda Guerra Mundial. Não somente eles, mas todos aqueles que tinham ascendência judaica e aqueles que eram simpatizantes. Caiu alguma coisa? Caiu aqui. Eu pego, para deixar. Obrigado. Obrigado, amor. Todos aqueles que eram simpatizantes. E o Terceiro Reich fez isso. Ele construiu vários campos de concentração para que os judeus fossem lá testados com as suas tecnologias de guerra, mortos, assassinados, algumas vezes em câmeras de gás, outras vezes de maneiras muito mais hediondas. Existem inúmeros documentários sobre o Holocausto judaico, que não é o único do mundo, existem vários. E dentre eles, houve um homem chamado Viktor Frankl. Esse homem, sua esposa e sua família foram levados para vários campos de concentração, e um dos mais famosos deles, que é Auschwitz. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Auschwitz em algum momento. E nesse campo de concentração, ele foi o único que sobreviveu às atrocidades dos judeus, o único da sua família. E lá dentro, ele começou a reparar as pessoas, tanto as que se mantinham vivas, quanto aquelas que morriam. E ele, como psiquiatra, e ele, como neurologista, ele chegou a uma seguinte conclusão, que está descrita no seu livro chamado O Sentido da Vida. E a conclusão talvez se resuma na seguinte frase: quando nos deparamos com a perda e o sofrimento, é o sentido que damos a essa experiência que nos guia. Quando nos deparamos com a perda e o sofrimento, é o sentido que damos a essa experiência que nos guia. E hoje nós vivemos numa vida que nos traz muito sofrimento. E essa vida que nos traz sofrimento, a maneira que nós vamos lidar com ela depende do sentido que nós daremos a ela. Mas não foi só na época do Reich judaico que houve exílio. A história do povo de Deus
é uma história onde há muitos exílios. E o exílio é uma característica que pode acontecer algo que pode acontecer da seguinte forma: ou o pessoal pega um povo de uma nação e leva para dele, ou o pessoal pega e invade aquela nação e influencia essa nação com a sua cultura. Então, de qualquer maneira, há uma influência cultural. E para mim, os 4 principais exílios bíblicos que existem na Bíblia, pensando nisso, o primeiro é o Egito, que foi um exílio que aconteceu por causa de uma seca, e quando o povo de Deus foi lá para o Egito, o povo cresceu e ficaram cativos. O outro grande exílio bíblico, talvez mais famoso por causa do livro do profeta Daniel e muitos outros, é o da Babilônia. Nesse exílio, a Babilônia foi lá, pegou o povo e levou para a Babilônia. Mas um exílio que às vezes se confunde com o babilônico, foi um exílio que aconteceu no norte de Israel, que foi o exílio da Assíria. A Assíria já fez diferente. Ela pegou, entrou em Israel e contaminou, entre aspas, a etnia de Israel com a cultura da Assíria. E um que a gente raramente vê como exílio foi o de Roma, porque Roma dominou grande parte e se estendeu mais ainda do Império de Alexandre o Grande. E eles queriam implementar a cultura deles naqueles povos, inclusive no tempo de Jesus. Na época dos evangelhos e das cartas bíblicas, o Império Romano era o grande, nem sei se existe essa palavra, exilador de todos. E isso trazia ao povo de Deus um grande desafio. Se você mais tarde abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6, você vai ver um homem chamado Estevão falando no meio dos romanos, e não somente a eles, mas de pessoas da comunidade judaica, a respeito de Jesus Cristo. Ele vai falando a respeito de Jesus, e o resultado dessa fala dele foi o que vem a acontecer no capítulo 7, de 54 em diante. Pedro falou sobre Jesus numa comunidade que é totalmente divergente, numa cultura totalmente paganizada, e pegaram Estevão e apedrejaram. O apedrejamento de Pedro causou uma revolução histórica. E a revolução histórica foi a dispersão dos judeus e da igreja de Jesus por toda a região, e é para essas pessoas que estavam em toda a região que Pedro escreveu. Vocês que foram dispersos, eu estou escrevendo para vocês que estão exilados. A carta de Pedro é para exilados, para pessoas que foram expulsas por causa do seu contexto cultural, no nosso caso divergente, para que eles saibam como viver fora disso. E hoje eu tenho plena consciência que nós estamos vivendo tempos iguais àqueles. Há pouco, quase um mês, nós fomos chocados com uma cena que diretamente nada tinha a ver com a nossa cultura evangélica. Eles, na verdade, satirizaram uma obra de Leonardo da Vinci, quando representaram uma Santa Ceia dentro de uma mentalidade que inclui tudo, menos o cristianismo. O problema dessa mentalidade inclusivista é que ela inclui tudo, menos o cristianismo, jogando vocês e eu para a margem da sociedade. Então, aquilo que acontece em Paris é a pontinha do iceberg daquilo que nós temos vivido em nossas casas. Se nós voltarmos um mês atrás, teve um grande show de uma cantora lá no Rio de Janeiro. Gastou-se uma fortuna com aquele show. E, particularmente, um show de horrores. Porque começaram a jogar valores naquele show que não tem a ver com a cultura do reino. E as pessoas começaram a se incomodar com esses tipos de questões, como também aconteceu com a abertura da Olimpíada. E essa cultura que tem nos colocado à margem da sociedade, ela vem acontecendo, gente, de uma forma tão sutil, que eu arrisco dizer que, se você gosta de filme como eu, talvez tenha sentido falta de alguns atores no cinema. Mas, se você não sabe, existe uma lista enorme de atores de cinema cancelados e que grandes
produtoras não convidam porque eles foram chamados para serem, porque eles declararam a sua fé cristã. Vocês conseguem entender como é que nós estamos sendo empurrados para a margem da sociedade? De como nós estamos vivendo situações similares àquelas que os cristãos que foram expulsos e espalhados pelo mundo viveram? Então, muito do nosso sofrimento hoje, no século XXI, é fruto disso. Nós estamos sendo cancelados. Cláudio, mas isso ainda está muito distante de mim. Então, deixa eu trazer um pouquinho mais para perto. Quem tem ensinado os seus filhos? O que pensam essas pessoas? Quais são as ideologias e pensamentos que estão por trás das pessoas que ensinam nossos filhos na sala de aula? E aí seu filho chega com uma conversa estranha e você vai investigar, mas de onde veio isso? A fulaninha falou. O seu filho começa a aceitar algumas questões que são distintas, que não cabem dentro da narrativa cristã, da narrativa do reino, e a gente fica perdido, porque não dá para a gente controlar filho o tempo todo. Por mais que a gente queira colocar lá como é que chama aquele negócio que coloca no celular para monitorar a criança? Hã? Isso, aquela coisa que tem do Google lá. Eu botei na criança que tinha lá em casa, chamada minha sogra. Eu esqueci o nome daquele negócio. Bom, enfim, é aquilo que você vê onde a criança está, o que ela está assistindo no celular. Já viram isso? Não dá. Porque chega uma hora que ela não está com o celular. E ela está ouvindo. Depois que a criança sai da nossa casa, ela começa a ouvir outras vozes. E essas vozes, elas são vozes que tiraram Deus do centro da vida e colocaram Deus à margem da vida e no centro a outros deuses, que, como eu disse, nem sempre é uma estatueta, é uma ideia, é uma ideologia. E isso tem nos colocado cada vez mais à margem da cultura como exilados. Nós cristãos estamos exilados no século XXI. Nós estamos como aquelas igrejas de Apocalipse, a qual João escrevia a elas, que diante da grande máquina de propaganda romana e de poderio romano, fala assim: sejam fortes, voltem para o primeiro amor, revejam as suas ações, revejam a sua vida com Cristo. Nada mudou, só que parece que de alguma forma isso ficou comum. E a gente nem sente a dor disso. Nós nem nos preocupamos. Agora eu orei pelas nossas crianças por causa disso. E nós, pais, temos essa responsabilidade de educarmos as nossas crianças na narrativa da verdade que a gente acredita que é do reino. Quando nós negligenciamos isso, nós abrimos os ouvidos dele para outras histórias. Nós roubamos deles a capacidade de criticar o que os distancia de Deus, porque eles não têm com que comparar. E para pessoas como a gente, Pedro começa a sua carta escrevendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos, peregrinos dispersos. Pedro está escrevendo para você. Pedro está escrevendo para todos nós. Só que ele coloca, antes de peregrinos dispersos, a primeira dica de como viver numa cultura como nós estamos vivendo. Não esqueçam que vocês são eleitos por Deus para serem o que são. Ninguém se torna cristão por escolha própria. Ninguém. Todos nos tornamos cristãos porque obedecemos a um chamado de uma graça irresistível. Todos. Então jamais esqueça que um dia Jesus nos chamou e nós ouvimos. E não só ouvimos e Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz e me conhecem. Então, se você está se sentindo inseguro, insegura em lidar com questões nesses dias de hoje, não esqueça disso. Você foi chamado, escolhido. E aquele que chama está sustentando tudo.
um pouquinho mais adiante, agora no verso 2, Pedro, ele estende essa questão, quando ele fala assim, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai. Deus te escolheu antes de você saber que seria escolhido. Isso que é presciência. Antes, até quando o salmista fala, né, antes de sermos substância, é um Salmo 139, não é isso? Antes de sermos substância sem forma, dentro da nossa mãe, Deus já sabe quem a gente é. Só que quando nós não sabemos disso, né, nós não participamos disso, a gente acha que a relação que Deus tem com a gente é muito frágil. Mas não, é mais forte do que a gente pensa. Deus nos escolheu conforme a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único capaz de nos mostrar quem Jesus é. Se o Espírito Santo não nos mostrar quem Jesus é, realmente, na sua essência, nós somos incapazes de saber quem Jesus é. Nós o comparamos com várias coisas. Um grande profeta, um grande mentor, um cara com dicas legais para a vida. Mas quando o Espírito Santo nos mostra quem Jesus é, ele se revela da mesma forma que ele se revelou a Pedro, quando Pedro anunciou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o nome humano de Jesus e Cristo é o título celestial de Jesus. Você é o Senhor, aquele que Deus enviou para nos salvar, que nos escolheu para sermos seus irmãos e irmãs. E Pedro vai mais adiante. Bom, saber disso faz com que nós vivamos para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. O que Pedro está falando aqui para aqueles nossos irmãos e irmãs e fala para a gente agora, é que diante de uma cultura que nos coloca à margem, continuem obedientes a Deus. Não, toma cuidado para não estar seguindo outras histórias. E não é só Pedro que achava isso. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6, ele vai falar a mesma coisa. Isso é para a gente entender que isso é um valor bíblico universal. Diz assim Paulo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu graciosamente por meio do amado. Deus fez tudo isso para que nós glorifiquemos a Ele, para que nós digamos que Ele é o valor maior da nossa vida. Então, primeira coisa que Paulo está nos ensinando é que nós podemos estar em qualquer lugar, mas nós não somos cidadãos desse lugar. Eu posso morar aqui, eu posso morar no Japão, eu posso simplesmente me sentir à margem, mas o Pedro e Paulo estão nos ensinando, não sintam medo. Não sintam medo do que está acontecendo à sua volta, porque vocês, desde que Cristo os alcançou, vocês não pertencem mais a isso. Então toma cuidado, critiquem o que você ouve, observe o que está acontecendo à volta, a partir do seu olhar para o reino. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo vai nos dizer, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Podem falar o que quiser, podem fazer a maior chacota a respeito de Deus, podem nem querer saber de Deus, mas isso não muda o fato de que o Senhor é soberano e que Ele já nos chamou para vivermos de outro modo. E é por isso que Pedro, ele nos versículos de número 24 e 25, eu dei um grande salto agora, mas vou voltar para onde que eu estava, ele fala assim, vivam pelas regras do outro mundo. E aqui eu quero convidar a gente a refletir um pouquinho sobre isso. Quais são as regras que têm pautado o nosso comportamento, a nossa maneira de viver? A Bíblia nos chama a vivermos pelas regras do outro mundo, daquele que virá, da restauração de todas as coisas. Esse é o maior desafio que eu e vocês temos. Nós não somos mais daqui, também não somos alienígenas, não. Ninguém vai ter anteninha, nem pele verde, mas nós não somos mais daqui. Então eu tenho que viver como quem não fosse daqui. Versículos 24 e 25. Pois todas as pessoas são como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva faz o quê? Murcha, cai.
Então, se eu dou muito valor às coisas que eu vivo aqui, eu dou mais valor a elas do que elas têm, eu trato elas como prioritárias ou como primordiais, eu estou dando valor às coisas que irão morrer. Nós somos eleitos, chamados por Deus, para vivermos como aqueles que vivem com Deus, mas não vivem de acordo com essas questões. Esteja você na Capadócia, esteja você na Ásia, esteja você na Bitínia, esteja você em Sorocaba, onde quer que seja, esteja você sendo menosprezado por ser cristão, cancelado como aqueles atores. Nós não somos como eles. E isso precisa gerar um segundo movimento nesse capítulo, motivação. E qual que é a motivação para isso tudo? Seguindo em frente no texto, Pedro vai falar assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Mas nos regenerou para quê? Para que Deus nos regenerou? Por que, Mike, que Deus nos regenerou? A cola está lá. Para uma esperança viva. Por mais que nós sejamos empurrados para a margem da nossa sociedade, nós precisamos fazer uma revisão de vida. Olhar para dentro da gente e falar assim: o que tem me dado esperança? O que tem roubado a minha esperança? Se você entrou aqui essa noite sem esperança, a carta de Pedro está te fazendo um convite. Onde estava a sua esperança para ser roubada? Se você entrou desanimado, desanimada, a carta de Pedro está nos fazendo um convite. Aonde estava a sua esperança? Que ela morreu e não está viva ainda. Se você tem passado os dias difíceis, que tem roubado os seus sonos, a carta de Pedro está fazendo esse convite. O que tem tirado de você? O que tem deixado seus olhos tristes? Mas ele nos responde. Essa esperança viva, ela vem por meio da ressurreição. A maior esperança da nossa vida é a ressurreição. Deus pode te dar tudo que você queira hoje. Absolutamente tudo. Saúde, vida, relacionamento bom, casa. Eu compartilhava hoje de manhã, eu e a Cláudia, nós estamos vivendo uma experiência que me fez refletir. Minha sogra está morando em casa já faz uns meses e vai continuar morando. E às vezes eu vejo a inquietude dela porque ela já não tem mais casa, ela já não tem mais mobilidade, como ela gostaria de ter, ela não tem mais autonomia. E com seus 81 anos, 81 ou 82, amor? 81, com Alzheimer, está perdendo cada vez mais. Hoje o que ela tem é um quarto com algumas das coisas dela. E essa realidade não é só dela, meus amigos, é nossa também. Um dia nós poderíamos ter até menos do que ela. Já parou para pensar nisso? Todo mundo deseja morrer que nem meu sogro morreu. Dormir num dia e no outro dia não acordar. Mas o que garante que isso acontecerá? Meu pai ficou 4 meses numa UTI até morrer. Sozinho, sendo manipulado por pessoas que ele nem conhecia. E a única coisa que ele conseguia mexer era as pálpebras. O resto, tudo que a gente consegue nessa vida pode ser tirado. A única coisa que não pode ser tirada da gente é aquilo que nos mantém a esperança viva. Jesus morreu e Jesus ressurgiu. E isso nos virá, segundo Pedro, como herança. Isso não morre. Então, vocês conseguem fazer uma pequena viradinha de chave? Volta um pouquinho nos evangelhos para mim, comigo, quando Jesus fala assim, viu, cuidado, porque aonde está o seu coração, está também o seu tesouro. Aliás, ele começa a falar assim, cuidado, tem um Deus na nossa época, que eu vou traduzir ele, e a única coisa que Jesus falou que pode ser um Deus fortíssimo, é um dos mais fortes, é o Deus do consumismo. Essa cultura que nos leva à margem, nos leva a consumir de tudo, até Deus vira bem de consumo. Hoje pela manhã, nós levantamos uma questão, né, Marcele, que ela perguntou assim, o que foi, me lembro, do milagre? Se milagre, o Heraldo falou assim, milagre não, repete para mim, Heraldo, por favor. Você lembra? Ajuda aí, gente. Quem estava na aula hoje? Uma benção hoje de manhã. É assim, o milagre, ele não foi feito para apontar a Deus. Foi uma frase. O milagre, ele não nos foi dado para despertar a fé. Milagre não é para despertar a fé de ninguém. E eu concordo em gênero, número e grau. Aí a Marcele, estou lembrando a linha histórica, eu sou TDAH e estou lembrando, hein? Aí a Marcele falou assim, viu,
Aí você citou alguém, né, que Jesus falou para ela, a sua fé te salvou. Mas Jesus não falou para algumas pessoas que a fé deles a salvou. Ele falou isso para o cego Bartimeu. Ele falou isso para a mulher que estava com enfermidade lá, tem quantos anos. Só que a fé daquele homem, daquela mulher e de muitos outros, como o centurião, não era a fé no milagre. Era a fé no Deus que fazia milagres, fazendo ele milagre ou não. A fé em Deus gerou neles a possibilidade de Jesus mudar o cenário da vida deles. Então, milagre não traz mais fé para ninguém. Ele mostra quem é o Deus que faz milagre. E esse exemplo, na contramão, citei eu, agora lembrei, aconteceu lá quando os 4 amigos colocaram o paralítico pelo teto daquela casa, esperando que o paralítico fizesse o quê? Andasse. Mas a primeira coisa que Jesus falou para aquele paralítico que foi: os seus pecados estão perdoados. Porque mais importante do que andar é você ter fé na esperança viva da restauração, que só consegue na ressurreição em Jesus Cristo, que é uma herança que jamais irá se perecer e virá quando Jesus voltar. É assim. E Pedro falava para aqueles homens e mulheres exilados, e fala para a gente, regenerados em Cristo, para viver essa esperança viva. E hoje, gente, a cultura que a gente vive fica nos jogando para lá e para cá, que nem bolinha de ping-pong. A gente termina no domingo, e eu já sei que, assim como eu, mesmo falando aqui, muita gente já pensou no que vai fazer na segunda. Tem gente que terminou a sexta esperando uma semana brava. E pode vir. Tem gente que espera uma semana boa e ela vai vir brava. São as provações desse mundo. Mas eu quero compartilhar com vocês o que Paulo falou para a gente. Quando ele falou assim em Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A maior paz que nós poderíamos precisar ter, nós já temos. Paz com Deus. Sabendo disso, e essa paz acontece pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a perseverança e um caráter aprovado, e o caráter aprovado nos conduz o quê? E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Qual é a graça que estamos firmes? Jesus Cristo, que mantém a esperança viva. E mesmo que diante da provação e da tribulação, se nós continuarmos perseverantes em Cristo, nós teremos esperança. E ele continua, e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Então, se você está sem esperança, o que está acontecendo? Explica para mim, não explica para Deus. O que está acontecendo com você? A esperança está na ressurreição. Os problemas, os dilemas dos dias tentam nos roubar essa perspectiva de esperança. E qualquer problema, pode ser problema na sua casa, pode ser problema fora de casa. E não permita isso, porque você foi restaurado, regenerado para viver uma esperança viva. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 14, o apóstolo Paulo vai dizer que a ressurreição é o centro disso. A gente vive hoje, gente, infelizmente, uma série de narrativas, até dentro da própria igreja, que quase não fala de ressurreição. Fala da bênção, fala do seu bem-estar, mas não fala de ressurreição. Sou eu só que percebo isso? Que hoje se fala muito pouco da ressurreição? A ressurreição é a chave que vira a nossa mente para termos esperança viva. E se isso não for tão claro a ponto de nos manter esperançosos, até a velhice, até na aula de hoje de manhã, terminou-se assim, que nós cheguemos à velhice com os nossos olhos brilhando ainda, não porque nós perdemos a casa, porque nós perdemos a mobilidade, porque nós perdemos a nossa capacidade cognitiva, mas porque nós cremos na ressurreição.
Como é bom quando a gente vê pessoas idosas que se mantêm esperançosas em Jesus. E, gente, a gente às vezes a gente deixa de estar como comunidade, a gente deixa de viver como comunidade, a gente deixa de louvar como comunidade, porque os nossos olhos foram afastados da ressurreição. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 12 a 14, ele fala assim: ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição entre os mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil eu estar aqui falando para vocês. Tudo que é dito neste púlpito só tem sentido se for para reforçar essa fé e essa esperança no nosso coração. Cristo ressuscitou. Eu posso dar a melhor palestra de autoajuda aqui, mas se Cristo não ressuscitou para a gente, isso perde sentido. E no capítulo 8, Paulo vai um pouquinho mais adiante. É nessa esperança que nós somos o quê? Salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança. Vocês prestaram atenção no que Pedro falou? Vocês o amam mesmo não o vendo. Se alguém aqui viu Jesus, me avisa rapidinho, porque eu devo estar olhando para o lugar errado. Em carne e osso. Mas a gente não viu. Teve gente que andou com ele, viu e não creu. Vocês percebem o quanto o Espírito Santo é poderoso na nossa vida? Nós não vimos e continuamos crendo. Só não perca essa esperança na sua vida. Nessa vida, nessa sociedade que tem nos colocado à margem, faça como aqueles que são da igreja de Colosso. Paulo escreve, eu queria que Paulo escrevesse para mim, alguém escrevesse para mim, o que Paulo escreveu para essa igreja no capítulo 1, dos 4 a 6. Sabe o que Paulo escreveu para a igreja de Colossos? Acompanha comigo. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Por causa do quê? Da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou a vocês. Eles tinham um evangelho tão claro no coração deles, que eles eram conhecidos por essas duas áreas aqui. Em primeiro lugar, a esperança do que está nos céus. Não era um pessoal que se reunia porque queria uma bênção, não. Não era um pessoal que ia à igreja para se sentir bem. Era um pessoal que ia à igreja porque eles eram alimentados pela esperança do que viria a ser revelado no céu. E é isso que precisa nos reunir hoje, a esperança daquilo que está para ser revelado no céu. E era um pessoal que era conhecido por cuidar uns dos outros, por estarem entre eles, por se encorajar. E há um resultado nisso, lá em Colossos. Olha o que Paulo fala. Este evangelho está o quê? Frutificando. Eles davam frutos. Esse é o resultado de quando a razão da nossa fé é Jesus, a ressurreição em Jesus. Esse é o resultado de quando a gente cuida da gente, das pessoas à nossa volta. Isso frutifica, porque pessoas que precisam de cuidado, elas vão a lugares onde pessoas se cuidam. E aqui ele não está falando especificamente do pastor, ele está falando da igreja se cuidando. Só que numa realidade, gente, que está cada um olhando para si mesmo, que se reúne porque está precisando de algo de Deus, porque se reúne porque, eu vou lá ver se eu tenho uma palavra para viver uma semaninha melhor. Nada contra isso, mas essa não era a motivação da igreja. Eles se reuniam por causa da ressurreição, eles se reuniam para viverem como pessoas que tinham consciência de que a ressurreição de Jesus era a maior motivação que eles tinham para viver. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo vai na mesma direção quando ele fala assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, e a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Mantenham-se firmes. Ainda em Colossenses, Paulo vai dizer o seguinte: tudo o que fizerem,
façam de todo o coração como para o Senhor, não para homens. Eu tenho medo desse versículo, tá? Tenho muito medo. Eu vou explicar por quê. Deixa eu tomar uma água para o medo passar. Porque as pessoas entendem assim, o que eu faço é para Deus, não é para os homens. Mentira! A gente faz para Deus através dos homens. Esquece isso. O que Paulo está dizendo assim, dizendo aqui é o seguinte: façam tudo para Deus, até aquilo que vocês fazem para os homens. Mas o pessoal gosta de substituir, né? Não, eu sei que tem um monte, como se não fosse pecador, eu sei que tem um monte de gente ruim lá, como se nunca fosse ruim, né? Então eu continuo fazendo porque eu faço para Deus, não é isso. Faça porque Deus é a sua motivação. Porque você encontra esperança na salvação. E essa esperança me remete a uma herança. Pois receberão o resultado da sua fé, que é a salvação de vocês. Eu não sei se é só comigo que acontece. E se for, vocês podem meter a boca em mim, em gênero, número e grau. O que acontece? É impressão minha? Ou as pessoas estão se reunindo por causa de bênção e bem-estar o tempo todo em torno de Jesus? A gente vem se reunir com uma expectativa que nos distancia da narrativa do reino. Mas é uma expectativa da cultura paganizada que, inclusive, influencia a nossa vida na igreja, muitas vezes. Nós nos reunimos porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós nos reunimos porque Jesus diz: eu vou voltar e vou resgatar vocês. Nós nos reunimos, como dissemos pela essa manhã, porque nós receberemos uma herança de Deus. Versículo 17 do capítulo 8 de Romanos. Gente, esse é um versículo que eu tenho assim, junto da tela de fundo do meu computador, quando eu percebo que eu estou meio desanimado. Eu gosto tanto desse versículo, deixa eu compartilhar com vocês. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, se de fato estamos no exílio, se de fato estamos passando a luta do dia a dia, só não esqueça que também um dia nós seremos glorificados com Ele. Nós viveremos com Ele. As narrativas, as histórias aí fora, as ideologias querem nos distanciar disso. E tem gente que tem criado até teologia para satisfazer nossas necessidades do hoje. Vocês já viram isso? Tem pregação, tem mensagem que é para satisfazer nossa necessidade do hoje. Tem ministérios inteiros para satisfazer nossa necessidade do hoje. E a Bíblia fala outra coisa. Todas as nossas necessidades já foram supridas em Jesus Cristo. Vivamos por essa herança. Vivamos por essa certeza. E por fim, comportem-se como quem vive por isso. A última parte do texto diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, e mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça dada a vocês quando Jesus for. Viu? Paulo remeteu essa frase para o presente ou para o futuro? Tem um presente voltado para o presente ou tem um presente voltado para o futuro? Primeira coisa que Paulo diz aqui: tem o quê? A mente preparada. Mantenha sua mente no Evangelho. Mantenha sua mente na mensagem. Mantenha sua mente naquilo que Cristo fez. Inclusive Pedro vai falar assim: estejam sempre prontos para darem a razão da sua fé. Aquilo que faz vocês se moverem todos os dias. Paulo vai falar em Romanos 12, não se amoldem ao presente século, mas transformem a sua mente para que vocês vivam a boa, santa e agradável vontade de Deus. Mantenham a sua mente preparada. Então, no exílio, a gente precisa manter a mente preparada para que nós não sejamos empurrados junto com toda a cultura que a gente vive. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, estejam prontos para... O que é pronto para agir? Ele vai responder isso no capítulo 2, semana que vem. Mas eu posso adiantar. Se Deus nos chamou, é para que a gente proclame. Estejam prontos. Então, gente, aqui na prática é assim.
Seu filho chegou em casa com uma história estranha na narrativa do reino, ensine ele a falar para os amiguinhos e para quem quer que seja, que a verdade é outra. A verdade está na narrativa do reino. Você ouviu alguma... Agora está chegando a época de eleição, começa a se polarizar tudo, né? Enxergue as eleições através da narrativa do reino e pontue o que você vê no candidato A, no candidato B, sem partidarismo político, mas partidário da cidadania que você faz parte. Esteja pronto para agir. A gente precisa abrir a boca nessa cultura que está nos exilando, mostrando que a esperança está além do sofrimento que ela tem nos dado, porque esse sofrimento é momentâneo e perecível diante daquilo que Deus vai fazer, agindo. Só que assim, às vezes a gente se encolhe demais. Está na hora de parar de vivermos encolhidos, como se tudo fosse comum, e o comum não é o normal. O normal é aquilo que Cristo fala a respeito de como a vida é. E a terceira dica de Pedro: esteja sempre, mantenha seus ouvidos atentos. Mantenha sua mente atenta ao que os seus filhos olham no celular. Porque ele passa aqui 1 hora por semana ouvindo o que a professora da escola dominical diz para eles, ou do cultinho à noite, e eles passam o resto da semana grudados no TikTok, ouvindo de tudo, vendo de tudo. Estejam alertas, prontos para agir. Mantenha sua mente preparada. A gente ouve como tem que se comportar, aí a gente trabalha para um chefe, para uma empresa, qualquer que seja, que não caminha de acordo com os valores do reino. Roubam. Esteja alerta. E fala assim: eu não faço parte disso. Recentemente eu ouvi de uma profissional que trabalha por um político da nossa cidade, e ela percebeu que ele estava andando fora daquilo que ela cria, ela é cristã. Sabe o que ela fez? Pediu demissão. Pediu demissão. Teve implicações financeiras agora? Tiveram implicações financeiras, mas ela teve a coragem de pedir demissão por orientação até, não que o pastor tivesse falado porque ela se demitir, mas só encosta essa porta para mim, Igor, por favor. Obrigado. Ela pediu demissão. Aí depois, um político não estou fazendo aquilo que você falou lá não, Veraldo, que o pastor falou: fecha a porta. Quem estava sabe. Essa é piada interna, né? Aí, sabe o que ela falou? Aí um outro político sabia da excelência do trabalho dela, falou assim: você trabalha para mim? Aí ela foi consultar o pastor dela, e o pastor falou: olha, isso é uma questão da sua consciência com Jesus. Ela falou assim: eu trabalho, mas se você fizer uma coisa sequer errada, eu estou fora. Porque os meus valores são outros. Isso impactaria, porque Pedro fala assim: portanto, estejam sempre com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponha toda a esperança onde? Na graça. Aí Pedro faz um negócio maravilhoso. E eu encerro com Pedro aqui. Agora, sabe por que você precisa se comportar assim? Você sabe, Maurício, por que você tem que comportar assim? Você sabe, Reinaldo, por que tem que se comportar assim? Dessa maneira no exílio? Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É no exílio que nós devemos ser santos. É no exílio. É no exílio que a nossa santidade é testada. Porque aquele que nos chamou é santo. Nós não podemos concordar com o que está acontecendo, mas nós não podemos ficar também omissos ao que está acontecendo. Nós não podemos nos encolher com o sofrimento que estão imprimindo na nossa vida, mas nós também não podemos deixar de avançar na direção daquilo que nos faz sofrer, levando as pessoas à única e verdadeira esperança da vida: Jesus Cristo. Termino voltando
na frase de Viktor Frankl. Quando nos deparamos com a perda e sofrimento, é o sentido que damos a essa experiência que nos guia. Que sentido você e eu temos dado à experiência do sofrimento que a vida que nós está colocando sobre nós? Que sentido nós temos dado a isso nesse momento? Nós não vivemos pelo sofrimento. Vivemos pela ressurreição em Cristo, que será revelada na sua gloriosa volta um dia. E os que sofrem com Cristo serão glorificados com Cristo. Nós precisamos mostrar para esse mundo, ainda que exilados, volto a dizer, como aquelas igrejas a qual João escreve em Apocalipse, ainda que exilados, nós precisamos ser a testemunha, as testemunhas do reino de Deus, nessa cultura que se afasta cada vez mais de Deus. É essa a nossa missão. Isso é que é ser santo durante o exílio. Que Deus nos abençoe.